Hoje nós vamos conversar sobre humanização no ambiente de trabalho. Será uma apresentação de slides comentado aqui e futuramente a gente tem uma atividade apenas com um resumo do que vocês entenderam. Qualquer dúvida, deixem no chat as questões e a gente conversa futuramente. Mas afinal, o que seria humanização? Então vamos aqui a uma definição. A humanização significa criar um clima organizacional favorável ao atendimento interpessoal. E o clima, que é a organização, que o ambiente esteja propício para que haja um atendimento, uma convivência entre as pessoas, interpessoal. Trabalhar também de forma integrada é uma outra forma de tratar a humanização. É recomendável que haja melhorias na comunicação, que as pessoas se entendam, que elas entendam umas com as outras. A valorização das iniciativas, o compartilhamento de ideias e socialização das ações humanas, além do objetivo de promover um melhor convívio profissional. Então, a partir desses pontos, a criação de um clima organizacional favorável, o trabalho de forma integrada e a promoção de um melhor convívio profissional, será detalhada essa aula sobre humanização no ambiente de trabalho. Mas qual a importância das relações humanas no trabalho? Vocês que são de RH já devem ter visto as teorias comportamentais, teorias administrativas que falam a respeito das relações humanas. Ok? Teoria das relações humanas, teoria comportamental, entre outras. Pirâmide de Maslow, entre outras. E aí a gente vai falar um pouco sobre qualidade de vida. Mas afinal, o que é qualidade de vida para se obter esse ambiente adequado, esse ambiente sadio? É estar bem com você mesmo. Você sabe que você está tendo qualidade de vida quando você se sente bem. Você se sente bem consigo mesmo, com a vida, com as pessoas no trabalho, no convívio diário. Você tem atenção para a qualidade dos seus relacionamentos. Como é que está sendo esses relacionamentos? As pessoas se comunicam, as pessoas se respeitam, elas dialogam. Também, qualidade de vida é ser competente na gestão de conflitos. Como é que se dá isso? Como é que você gere os conflitos? Há uma avaliação dessa gestão de conflito? As pessoas estão interessadas em resolver as diferenças? Como é que vocês resolvem esses conflitos? Também uma outra forma de obter qualidade de vida é sendo proativo. É saber trabalhar em equipe. E a partir desses pontos também vamos conversar no decorrer desse encontro aqui. É importante que você crie uma percepção do outro. Perceber o outro é olhar, é ver ele, é enxergar, é perceber que a pessoa existe, ela tem o jeito dela. Você olhar para ela, você tentar enxergar, tentar compreender, respeitar o jeito de ser, respeitar o ritmo dela, respeitar a forma que ela fala, respeitar as características que ela tem. Deixar de focar no nosso umbigo ou ego é crescer. Ver as pessoas como companheiros, ver as pessoas como pessoas que fazem parte de uma equipe, que são seus companheiros de trabalho. Se somar as forças, vai ser mais fácil atingir os objetivos organizacionais e, consequentemente, pessoais. Se a organização vai bem, você cresce. Se ela não vai tão bem, a tendência é que haja mais conflitos. Se tem um conflito, o que fazer para resolvê-lo? Então, é importante ter essa percepção. Olhar para o outro e enxergar, não somente ver. Enxergar. Perceber como ele age,
por que que ele tem aquelas opiniões, ouvir a pessoa, não olhar apenas para si e crescer. E muitas vezes nós perdemos a referência que a outra pessoa é uma extensão do nosso ser. As pessoas estão ali e eu tenho que pensar em mim. Você pensa só em você. Você não consegue enxergar outra pessoa como um parceiro, um companheiro, uma pessoa que divide o ambiente com você, que ela também tem os conflitos, os problemas, as diferenças dela para resolver, os problemas pessoais. E a gente deveria pensar como? Pensar nos colaboradores que trabalham comigo. Deixar de, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar, eu sou merecedor, eu tenho que ser elogiado, eu tenho que receber. E começar a pensar que todo mundo como uma equipe deve ser visto como parte de uma equipe. Juntar as forças, verificar os conhecimentos de todos, somar esforços. Se todo mundo remar para o mesmo lado, fica muito mais fácil do que cada um querendo resolver do seu jeito. E aí tem um desenho de uma pirâmide, que o autor chama de pirâmide das relações humanas. O que está na base? O que ele julga o mais importante, o princípio de tudo? A comunicação. Se as pessoas se comunicam, se elas conversam, se elas conseguem transmitir a mensagem com clareza, a tendência é que as coisas fluam melhor. Se há uma comunicação, um diálogo bom, a tendência é que as coisas funcionem. O segundo ponto abordado pelo autor é a empatia. É importante que você entenda que o outro ser é do jeito dele, que ele tem os conflitos dele, que ele pensa do jeito dele, E daí vem o terceiro ponto, respeitar essa pessoa. Mas eu não concordo com ela. Não tem problema se você não concordar com ela. Se você tem respeito, você vai ouvi-la, tentar tirar o que é de melhor daquele assunto e vida que segue, bola para frente. Com respeito à opinião do outro. Não quer dizer que você vai se diminuir na discussão. Ok? Outro ponto a seguir, paciência e jogo de cintura. Eu não concordo com ele, eu respeito, respiro fundo, tento convencê-lo, não tento convencê-lo. São assuntos espinhosos, são coisas polêmicas, entra na questão de valores. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, não adianta você ficar discutindo com a pessoa. À medida que o tempo for passando, principalmente com o seu comportamento, você pode ou não convencê-la de que você está certo, ou pode convencer e dar a ideia que jamais quero ser como aquela pessoa. E por último, e não menos importante, comprometimento no topo da pirâmide. Se você for comprometido, e aí vem algumas características que a gente vai ver logo a seguir, tudo isso vai fazer sentido. Se eu me comunico bem, entendo a pessoa, respeito a opinião dela, sei lidar com as diferenças e sou comprometido, chegaremos todos a um denominador comum, ao bem-estar e um ambiente humanizado. Quais são os fatores determinantes do comportamento humano? Por que as pessoas agem como agem? E aí vem um ponto, estado emocional. Necessidades, valores. Pessoas precisam de coisas, têm os seus valores e às vezes pode haver um choque de opiniões. Mas o que significa valor? Aquilo que confere normas à conduta. Para mim pode ser um valor comportamental, um valor religioso, um valor financeiro.
caráter do que corresponde às normas ideais para o seu tipo e por isso é desejado e desejável. Eu acredito que as pessoas devem tratar os outros bem, independente de como elas agem. Eu acredito que as pessoas devem tratar o outro bem, dependendo da forma que ela age. Qual é o valor que você defende? As pessoas deveriam ser honestas. As pessoas devem ser mais construtivas. As pessoas devem ser mais autônomas. O que você espera? Quais são os seus valores? O que você considera um valor? Outro tópico. Tudo o que é verdadeiro, belo e bom e que é condicionado por um tipo de juízo moral pessoal, que normalmente se adapta ao da sociedade e à época. Quais são os valores da sociedade dos anos 60? Que tipo de comportamento era aceito? Que tipo de palavreado poderia ser dito em público? Que tipo de coisa hoje não cabe mais? Que tipo de brincadeira? Sempre entre aspas. O que é brincadeira para mim pode não ser para você. Então, qual o comportamento adequado? Qual a forma de falar? Qual o tom de voz? O que pode ser considerado um comentário infeliz? O que pode ser considerado um comentário machista, feminista? O que pode ser considerado um comentário racista? Como dito aqui, na época a sociedade recebia de uma forma, hoje ela recebe de outra. Sempre foi racismo. Só que durante um período, ou porque as pessoas sempre falavam assim, ou porque era mais aceito, não se criava problemas. Sempre devia ter criado. Porém, era mais aceito. Hoje já não é aceito determinado tipo de brincadeira, de comentário. Comentar sobre a vestimenta de alguém. Comentar sobre a forma como a pessoa se veste, se maquia, anda. Sobre um defeito físico. O que é um defeito físico? Lembra da empatia? Lembra do respeito? O que é um defeito para mim pode não ser para ele. Não, você está sendo arbitrário. Você quer impor os seus valores. Não. O significado de valor é isso. Tudo que é verdadeiro, belo e bom e condicionado por um tipo de juízo moral. É pessoal. O valor é pessoal. A ética é coletiva. E o próprio juízo também é um valor. Eu acredito em determinada coisa. Esses são os meus valores. É a forma que eu vejo, que eu enxergo, que eu entendo e que eu defendo. E aí existe uma sugestão. Monge Executivo é um livro que se tornou vídeo. E aí ele fala de alguns valores. O amor, o servir, serviço, o sacrifício pessoal, a vontade, a paciência, a bondade, valores de humildade, valor de respeito, abnegação, o valor do perdão, o valor da honestidade, o valor do compromisso, o amor ágape, aquele que não exige nada em troca. Eu amo porque minha essência é o amor, meu valor é o amor, independente de como você é, de como você age, das coisas que você fala, das coisas que você pensa. Eu te amo, independente de eu concordar ou não contigo. E aí algumas coisas, né? Algumas características, atitudes. Tem gente que ataca, que interrompe, que tem ar de superioridade, tem um olhar superior, tem um sorriso irônico, um desprezo pelo outro. Então pessoas assim, elas podem criar um ambiente, um clima organizacional desfavorável. Então seria interessante, se você identificou alguma dessas características, que você evitasse criar ataques, evitar interromper as pessoas, evitar que as pessoas
Pensa que você tem ar de superioridade. Evitar que pareça que você olha por cima. Você se sente o máximo. Aquele sorriso irônico. Ah, acabou. Você sabe mais que eu. Isso dá a sensação de desprezo pelo outro. Isso pode criar um ambiente desfavorável. Comportamentos agressivos. Ar de superioridade. Generaliza. Ah, todo homem é isso. Toda mulher é aquilo. Participação excessiva. Chamar a atenção demais. Ah, não, mas eu sou extrovertido, eu sou alegre. Sim, mas cuidado porque isso pode parecer agressivo para algumas pessoas. Ah, eu vou mudar meu jeito, pode isso? Não, você vai se adequar aos parâmetros da empresa, a forma como as pessoas agem e por aí. Comportamentos passivos, pessoas mais passivas. Pessoas introvertidas, mais tímidas, mais caladas. Pessoas mais silenciosas, que falam pouco. Pessoas que se conformam. Ah, é assim que é, sempre vai ser. Não há como mudar, não adianta lutar. Então cuidado com esses comportamentos passivos. Ou pode ser uma característica sua. Ah, eu sou introvertido, eu sou tímido. Eu prefiro o silêncio. Ah, não adianta, eu sou conformado mesmo. Então são comportamentos passivos. Eu costumo dizer que as pessoas não têm qualidade nem defeito, elas têm características. Só que você pode trabalhar essa característica buscando as competências socioemocionais. E como age o passivo em geral? Quais são as atitudes? Ele evita as pessoas, evita o confronto, evita o conflito. Ele é submisso. Não, tudo bem, sem problema. Ele se sente inferior, então ele transmite inferioridade, o olhar tímido, aquele riso nervoso, o medo do outro, o pavor de falar, esse tipo de coisa. Características de pessoas manipuladoras, pessoas competitivas, que brigam, querem estar certo, querem vencer, querem impor sua vontade. Pessoas interesseiras, buscam amizades objetivando recompensas futuras. Olha de lado, aquele sorriso sacana. Ele usa o outro para chegar onde ele quer. Ele manipula a situação. Ele cria situações. Como é o comportamento desses manipuladores? Ele dá uma pseudo-atenção. Ele dá a entender que está atento, que vai te dar atenção, que ele vai estar do seu lado. O discurso é inconsistente. Ele está ali, fala, e não, vamos mudar, vamos cuidar do planeta, e depois joga o papel na rua. Não separa o lixo. O discurso é incoerente, inconsistente com as ações. E dissimulado. Nossa, não vi, não sei, ele planta discórdia e pula fora. Atitude do comportamento assertivo. Pessoas afirmativas, pessoas que buscam consenso, pessoas comprometidas, pessoas que buscam a igualdade, justiça, tem um olhar firme. Você olha para ele e você sente que aquilo é verdadeiro. Sorriso socializador. Ele não ri de deboche, ele não ri de provocação, ele não ri com superioridade. Ele sorri porque ele está contente, porque ele viu a sua alegria, porque ele está grato por alguma coisa que ocorreu. E ele valoriza o outro. São atitudes assertivas. É o mundo ideal. Só que existem pessoas com características mais tímidas. Então, como melhorar? Essa é a ideia das competências sociais. Como fazer? O que fazer?
criar um treinamento, criar dinâmica, buscar melhorias, dinâmica de grupo, trabalho em equipe. Quais são esses comportamentos assertivos? Pessoa que coopera, que está sempre em equipe, ele está sempre de frente para você, ele não te dá as costas, ele não te ignora, ele não está de lado, ele não fica te evitando. Ele tem um comportamento, uma atitude frontal. Ele fala olhando nos seus olhos. E ele é claro. Fala, tal atitude, não gostei. Você poderia melhorar em tal coisa. Não é afrontar, não é querer impor a opinião. É ser claro. E para isso é possível desenvolver um autocontrole. Mas o que seria autocontrole? Dominar a impulsividade. Sou uma pessoa impulsiva, uma pessoa que fico irritado com facilidade, que eu tenho que comentar o que está acontecendo, eu tenho que dar a minha opinião, eu tenho que impor a minha opinião. Então, dominar essa impulsividade, direcionar a emoção. Sei lá, eu sou uma pessoa que estou num momento de agressividade. Redireciona isso. Em vez de ser agressivo, eu vou praticar um esporte de luta. Eu vou praticar um esporte para diminuir essa minha agressividade, essa minha ansiedade muitas vezes. Eu tenho que estar aberto à mudança. Eu tenho que acreditar e saber que existem formas de mudar, de melhorar. Bem-estar na ambiguidade. E aí ele coloca algumas expressões populares, né? Engolir sapo, dar o braço a torcer, ouvir os outros. Então, engolir sapo. Nem sempre você vai conseguir convencer as pessoas da sua opinião. Nem sempre eles vão te atender. Nem sempre você vai ouvir o que quer. Isso é engolir sapo. Nesse momento não vai ser possível. Não tem problema, eu vou reverter isso e eu vou te mostrar lá na frente que eu tinha razão ou que podia ser melhor da minha forma. Dar o braço a torcer. Assumir que pode haver outras formas de se fazer a mesma coisa. Ouvir os outros, isso é fundamental. Lembra da base da pirâmide? Comunicação. A comunicação se dá pela pessoa que fala, pessoa que ouve a mensagem, pessoa que ouve e como você retorna. Se a pessoa vem falando alto, a sua tendência é de devolver, com altivez, com volume alto, com agressividade. E aí você tem que saber dosar isso. Mas a pessoa não muda. Não interessa, você tem que obter esse autocontrole. A pessoa vai se autossabotar. Ela vai se destruir. Não adianta você ficar batendo boca com ela. Ela tem que criar esse autocontrole. E aí outro item muito importante. A busca da proatividade. O que seria? A característica definida pela atitude de alguém para prevenir e tomar novas iniciativas. A disposição proativa é a tendência para iniciar e manter ações que irão alterar diretamente o ambiente ao redor. E aí tem duas palavras grifadas: tendência e ambiente. Tendência para iniciar e manter ações. Se você é proativo, se você busca que as coisas aconteçam, você cria a tendência que as ações aconteçam. E isso vai melhorar o seu ambiente de trabalho, o seu relacionamento, o ambiente de transporte, o ambiente público. Se você tende a melhorar, tende a ajudar, tende a ser ativo, proativo, buscar melhorar as coisas, a tendência é que as coisas se encaminhem para um final positivo, tornando o ambiente melhor. Se você é uma pessoa que de uma forma ou de outra
tenta encontrar diversas maneiras para resolver um problema ou executar uma ação, pode se considerar no time dos proativos. Então, uma equipe, uma pessoa que tem atitude proativa, é aquela que tenta resolver. Às vezes, o resolver não é ir lá e fazer, é tornar possível que alguém da sua equipe consiga resolver. É não esperar acontecer. Dá para você ajudar de várias formas. E você, sendo proativo, você não vai deixar tudo explodir para depois resolver. Você vai lá e dá início ou dá suporte para as pessoas auxiliarem, resolver. Você auxilia as pessoas a resolver. Qual que é o perfil da pessoa, do profissional proativo? O profissional proativo é aquele que se antecipa a situações. Isso vai dar errado. A pessoa está carregando mais caixas do que naturalmente seria possível sem derrubar. A pessoa vai carregar 4 caixas de sapato, 5 caixas de sapato. Você está vendo que aquilo vai cair. Você vai lá, pega 2, você alivia o fardo dela. Ele carrega 3, você carrega 2. Mas eu não... esse não é meu serviço. Sim, mas se aquela pessoa se acidentar, vai ficar uma semana sem aparecer. Ela vai te sobrecarregar. Isso é ser proativo. É ajudar as pessoas a resolver problemas, situações. Você se antecipa. Como perfil também ele aponta aqui. Ele tem conhecimento sobre sua área de atuação, sabe como seus colegas trabalham e aproveitam para adquirir experiência com eles, mesmo não tendo muito tempo. Pessoas proativas geralmente são agitadas e assumem várias responsabilidades. Eu sou proativo, então eu estudo, eu trabalho, eu sou casado, eu cuido de algumas coisas, eu quero fazer tal curso, eu quero fazer um curso de fim de semana, eu quero viajar. Então são pessoas que multifunções. Então, o que ela costuma fazer? Ela tem que entender da área de atuação dela, senão ela vai atrapalhar. Ela não está sendo proativa, ela está sendo curiosa. Então, proativo é aquele que tenta adquirir experiência, tenta aprender, ele está sempre disposto, é uma pessoa que se põe à disposição do outro. Ou seja, o proativo tenta em todas as situações adquirir o máximo de conhecimento. Muitas vezes ele nem tem consciência disso, o que lhe permite antecipar-se aos fatos. Eu sou uma pessoa antenada, ouço algumas rádios bacanas, vejo, sei lá, rádio de jornalismo, eu estou sempre lendo, eu busco sites especializados das coisas que eu faço, eu gosto de culturas múltiplas, eu não fico só no meu mundinho. Então, quando aparece algum problema, ele tem algumas soluções distintas das pessoas mais fechadas. Tem uma pessoa que está a fim de fazer e sabe como resolver ou sabe auxiliar para ver essa resolução. Mas qual a importância de ser proativo? Dê uma olhada nas suas responsabilidades. Examine criticamente como você poderia executar essas tarefas mais eficientemente. Tente prevenir o surgimento de problemas. Desenvolva uma mentalidade que busca resolver problemas, em vez de duelar com eles. Elimina completamente qualquer tarefa que é realmente desnecessária. Quando você é proativo, você consegue... Por exemplo, aqui vai, o item 1. Dê uma boa olhada nas suas responsabilidades. O que é urgente? O que é prioridade? O que é importante? O que é irrelevante? Então, o que é urgente é para se fazer agora. O que é prioridade? Coisas em primeiro lugar, depois das urgentes. A pessoa se machucou na sua frente. Você tem que conduzir ela para o local adequado. Você tem que acionar o bombeiro. Você tem que acionar a enfermaria. Mas eu não tenho essa proatividade. Comece a desenvolver ela. Pessoas se machucam na sua frente e você, não, eu estou terminando aqui de digitar o meu texto. Depois eu vejo isso.
senso de prioridade, senso de urgência, senso de responsabilidade e senso do que é desnecessário. Como você pode fazer essas tarefas mais eficientemente? O que é eficiência? Eu fazer a coisa dar certo no menor tempo ou no menor custo possível. É o tal do custo-benefício. Eu posso fazer a mesma coisa de várias formas. Qual que vai ser mais rápido e barato? Às vezes vai ser mais lento, mas mais barato. Às vezes vai ser bem rápido e pode ser danoso, quebrar. Prevenir o surgimento de problemas. Você sabe que, cara, faz o negócio de uma vez só, não fica fazendo retrabalho. Tudo isso evita o retrabalho, o ter de fazer de novo. Se você vai fazer 2 vezes, nunca ele vai ser mais rápido do que da primeira vez. Senão você já teria feito. Então desenvolva a mentalidade. Vou resolver problema. Eu estou vendo que isso vai dar zica lá na frente. Vou resolver isso. Elimina as tarefas que realmente são desnecessárias. Tem tarefa que é dizer, vou fazer algumas anotações aqui, para depois jogar na planilha, para depois gerar um relatório. Tem alguma outra ferramenta que poderia ser utilizada? Se tiver, já faz. Se não, desenvolva a ferramenta. Resolva problemas. Vocês que estão na área acadêmica sabem que os trabalhos de conclusão de curso são baseados em resolução de problemas. Se você identifica um problema, consegue direcioná-lo, estudá-lo cientificamente e resolver, ele nunca mais vai te assustar, vai assolar a sua vida. O mínimo que vai acontecer é você ter experiência para problemas futuros, que tenham os mesmos conceitos. Mas são problemas novos a cada dia. Você vai buscar resolver problemas, não ficar martelando no mesmo problema. E como ser proativo no ambiente de trabalho? Poxa, mas se eu for proativo, ninguém vai ficar me chamando de puxa-saco. Que eu quero aparecer? Proativos, e aí nós temos a foto do Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi medalhista olímpico da Olimpíada de Atenas. Não sei se vocês recordam, se já viram, mas ele era o líder da prova, até poucos quilômetros antes. Ele tinha aberto alguma vantagem de segundo colocado e de repente surge uma pessoa que o arrasta para fora da pista. E aí ele volta um pouco desconcentrado, retoma a corrida e aí ele é ultrapassado pelo segundo, pelo segundo e pelo terceiro. Ele passa a ser o terceiro colocado. Ele poderia muito bem deixar para lá. Falar, não, o cara me atrapalhou aqui, eu quero a minha medalha, foi roubado, isso é uma afronta, isso é um absurdo, que espírito olímpico é esse? No entanto, ele concluiu a prova em terceiro, ganhou a medalha e ainda ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que é a medalha do espírito olímpico, que é dada somente para aquelas pessoas que demonstraram que têm o espírito olímpico. O importante é competir, não vou desistir nunca, vou estar lá até o final. Então, algumas observações aqui. Proativos são vencedores. Eles sabem ou conhecem que tarefas são prioridades e o que pode esperar. Como eu disse, separar prioridade de relevância. É importante? Sim, mas a prioridade é fazer isso agora. Dia 30 do mês, a prioridade é fazer os lançamentos. Mas eu tenho que gerar as férias. Sim, mas as férias só vence dia 20 do outro mês. A gente precisa terminar esse lançamento, senão no 5º dia útil o cara não recebe. É a prioridade, é a urgência. Eliminam completamente qualquer tarefa que é realmente desnecessária. Não adianta ficar batendo naquela tecla. Eu tenho que imprimir, Cara, manda um e-mail, vai na papelaria e imprime. A sua impressora, ela tem um detector de estresse. Você está estressado, a impressora não funciona. Isso vale para trabalhos escolares também. Avaliam os seus
procedimentos e processos de como usá-los da melhor maneira possível. Ó, eu tenho tais materiais, ó, eu tenho um notebook com determinada configuração. O que eu consigo fazer é usar tais aplicativos. Não vou baixar o aplicativo super, ultra, mega moderno. Ele não aguenta. Você vai criar um problema. Tentam esperar coisas que terão de saber, conhecer. Então, ó, eu consigo perceber que eu tenho um determinado trabalho e eu vou pesquisar sobre ele, para não chegar na hora e ficar desesperado. Tornam as tarefas mais simples. Se você está preparado, se você está organizado, a tendência é as coisas parecerem mais simples. Elas se tornam mais simples porque você conhece do que você está falando. Não é que elas ficaram mais fáceis porque você é o máximo. Se você conhece, tem noções, conceitos sobre algumas coisas, como eu falei antes, se você conhece sobre vários assuntos, a tendência é você relacionar um ao outro e criar resoluções de problemas mais assertivas. E o tão importante trabalho em equipe. As equipes podem ter várias formas, várias fontes, vários estilos, vários posicionamentos, entender melhor, entender pior, ser mais bonitinho, menores, desorganizadas, organizadas, e como trabalhar com essas equipes. Tendo aprimoramento no entendimento das diferenças individuais. Voltemos lá ao início. Empatia. Tem gente, ela não é mais lenta. Ela tem o ritmo dela. Você não é mais acelerado, você tem o seu ritmo. As pessoas não têm defeitos, elas não têm qualidade, elas têm características. O que é defeito para mim pode ser qualidade para o outro. Então, existem diferenças individuais. Então, se eu tenho um bom relacionamento, eu posso pegar uma pessoa que fala mais, que é mais comunicativa para fazer a apresentação do trabalho, e a que é menos comunicativa para fazer pesquisas. Isso buscando qualidade no relacionamento humano. Eu respeito a pessoa, eu entendo que ela é daquele ritmo, eu não vou impor o meu ritmo a ela. Eu vou tentar convencê-la da melhor forma de resolver. E todo mundo sai feliz, trabalho entregue. E aí ele dá uma sugestão aqui, tenha união, vocês têm que ser unidos, buscar o mesmo objetivo. Colaboração, um ajudar o outro. E participação de todos da empresa. Todo mundo tem que participar, desde o nível estratégico, que traçou o plano, até o operacional, que é quem realmente vai realizar, com a mão na massa. E a empresa tem que ser um todo. Apesar da teoria da departamentalização, nós temos o departamento financeiro, o departamento de RH, o departamento não sei de quê, a empresa é um todo. Todo mundo tem que remar para o mesmo objetivo. Vão aparecer as ondas, vão aparecer as corredeiras, mas todo mundo quer chegar lá no final e de preferência no primeiro lugar. Espero que tenha ficado claro, então muito obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo encontro. Se vocês quiserem deixar o comentário aqui, sou muito grato. Muito obrigado e até o próximo encontro.